Estamos de volta com a resposta. A abertura dos portos, letra C, ofereceu ao Brasil as condições comerciais para outros países. Na aula de agora, vamos olhar a importância do cultivo do café para a economia brasileira. Na aula passada, vimos que houve um processo de letargia econômica em que o Brasil estava inserido, que era a crise do ciclo aurífero, a crise do ciclo aurífero que levou ao país passar por diferentes produções e pequenas produções, né, que eram de fato efêmeras, que alcançaram algum auge, mas elas caíram, né, e se involuíram rapidamente. E só com o café, lá perto de meados do século XIX, que o Brasil se tornará um expoente comercial, novamente sendo o principal exportador de um determinado produto. Então esse período vai ser bastante longo, tá? Até o Brasil se consolidar com o café. Muitos produtos ali aparecem, há inclusive um retorno da produção da cana-de-açúcar, né, até o café surgir como produto principal do desenvolvimento econômico brasileiro. Era uma cultura ali que vai ficar de meados do século XIX até meados do século XX. Vai ser o produto brasileiro de maior importância no período. E quais são os fatores impulsionadores? Uma elite agricultora brasileira, necessidade de grande volume de capital devido à demora no cultivo, a estrutura escravista da época e alta demanda do produto do mercado europeu. Tudo isso. Então, quem são os primeiros cultivadores do produto? Eram pessoas ligadas à comercialização de outros produtos, haviam também os próprios senhores de engenho, mais ao nordeste do Brasil, que começaram a descer seu cultivo, viram que era um cultivo produtivo interessante para o mercado externo e era necessário determinados investimentos, porque o cultivo ele demora alguns anos. Quando você cultiva, você planta, para você colher demora alguns anos. Então era necessário ter um certo investimento seguro. A mão de obra escrava auxiliou muito nesse período, novamente pelo baixo custo da produção e também pela utilização, pela produção em relativamente uma escala larga. O café ele vai ter uma importância comercial no final do século. Ele contribuía com 18% do valor das exportações do Brasil. A primeira fase de expansão cafeeira, ela vai se realizar com base num aproveitamento de recursos pré-existentes e subutilizados. A empresa cafeeira, ela permite a utilização intensiva da mão de obra escrava e nisso se assemelha à açucareira. Então o café é mais um ciclo, um grande ciclo da economia brasileira, que vai colocar o Brasil como expoente no mercado internacional. Há a formação de uma nova classe empresária, que vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento subsequente do país. Então, os homens produtores de café com experiência comercial. Ali vão se desenvolver aquisição de terras, recrutamento de mão de obra, organização e direção da produção, transporte interno, comercialização nos portos, contatos oficiais e interferência na política financeira e econômica. A partir do desenvolvimento do café, o desenvolvimento econômico da cultura cafeeira no país, se desenvolve muitas outras coisas. O café é um produto que é muito demandado na Europa
e é um produto com algumas características especiais. Não é tão simples assim, ele necessita de determinados cuidados, inclusive para o transporte. Então, a partir do cultivo de café, há um desenvolvimento de outras atividades. Atividades para o transporte de café, atividades para guardar os estoques de café. Então, e a quantidade que é comercializada de café também aumenta o nível de atividades nas cidades. Quando esse café ele é transportado e passa por algumas cidades, por exemplo, transportado do interior, passa pela cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo é ali onde que tem os armazéns, né? Ali o comércio começa a se desenvolver, e de São Paulo é escoado agora para o porto, né, de Santos, que começa a ter uma importância muito grande nesse escoamento para o mercado internacional. Então ele gira uma série de atividades, ele acaba tendo influência para o desenvolvimento de uma série de atividades no país, o cultivo do café. O fluxo de exportação é principalmente os Estados Unidos, além da Europa. O novo parceiro comercial começa a ser os Estados Unidos, que consome muito o café brasileiro e vai ser o principal comprador dessa mercadoria. Quais eram as dificuldades do setor cafeeiro? Era uma planta delicada, era sensível à geada e ao calor intenso, ou seja, deveria se colocar em um territórios amenos, requer uma irrigação regular, boa qualidade do solo, uma planta permanente, e a produção, a colheita, 4, 5 anos após o plantio. Então é um pouquinho mais delicado o café. O início da lavoura cafeeira vai acontecer ali no entroncamento entre os estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais, em uma região montanhosa, que começa o café, só que ele vai começar a descer e procurar melhores espaços para o seu cultivo no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, ele desce, que é ali a região entre São Paulo e Rio de Janeiro, ali onde corta a rodovia Dutra, que vocês devem conhecer. Ali aquela plantação, ela corre pelo Rio Paraíba, que vai começar a encontrar novos tipos de produtos, novos tipos de solos, melhor dizendo, e ali a produção dá muito certo. É uma região que é o caminho do café, toda desenvolvida. As cidades foram desenvolvidas pelo plantio de café, o desenvolvimento das fazendas e do cultivo, ele é influenciado pelo cultivo de café naquele período. O café, ele começa a procurar ainda melhores terras, que ele vai cruzar o Vale do Paraíba e vai avançar, chegando em sua melhor localidade, onde a produção é encontrada, a que melhor dá a produção, a colheita é melhor na região do Oeste Paulista. Região de Campinas, e avança ali para Ribeirão Preto, onde ali as principais famílias de café, elas são desenvolvidas, a riqueza do país, e do comércio do café, ela é desenvolvida a partir desse fluxo produtivo do café. O estado de São Paulo, ele é muito influenciado por esse recurso produtivo. Então vai avançar para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e posteriormente, inclusive, para o estado do Paraná. É ali que ocorrem, nessas regiões, o auge e declínio da planta, que é o café.
Como é que é a organização dessa produção? Por meio da exploração em larga escala, né, a monocultura, ou seja, somente um produto, a grande propriedade, né, trabalho escravo é utilizado principalmente, e o Brasil vai se apresentar como grande produtor mundial, com quase um monopólio de um gênero que tomará o primeiro lugar entre os produtos primários no comércio internacional. O Brasil vai se desenvolver muito pela atividade cafeeira. A atividade cafeeira é nela que sairão os investimentos principais, inclusive para a indústria nacional. Então, muitos comerciantes de café e famílias que se especializaram não só no cultivo, na lavoura cafeeira, muitas famílias que se especializaram no próprio comércio cafeeiro vão colocar em prática, né, os seus investimentos na própria indústria. É dali que surge, é uma acumulação que vem ali da lavoura cafeeira, do comércio cafeeiro, que vai ser reinvestido na indústria nacional. A partir do café também, que são investidos as linhas férreas no país, né? Então, as linhas férreas que são necessárias para o transporte cafeeiro do interior de São Paulo, interior paulista, passando pela capital paulista e dali saindo para o Porto de Santos, né? E isso muito ligado com a segunda Revolução Industrial. Um dos principais produtos da segunda Revolução Industrial foram as linhas férreas, né? A Inglaterra exportando esse produto para o mundo. Então ela exporta esse produto para o mundo e cai muito bem para o desenvolvimento da América Latina, que necessitava desse produto, dessas linhas férreas, para escoar essa sua produção. No café, isso casou muito bem, esse escoamento pelas linhas férreas, pelas linhas de trem no Brasil. Agora, vamos para uma interatividade para focar, né, num conceito importante da aula que acabamos de ver. Sobre a economia cafeeira no segundo reinado, letra A, não apresenta importância. Letra B, apresenta-se como mais uma cultura. Letra C, fortalece o poder do reinado. Letra D, não está envolvida no período. Letra E, entra em declínio. Voltamos já com a resposta.